Em 2021, o governo de Bolsonaro tentou trazer para o Brasil, de maneira criminosa, joias estimadas em 16,5 milhões de reais, advindas da Arábia Saudita. Hoje, a Polícia Federal intimou Bolsonaro para depor sobre esse caso. Eu me chamo Ana Nascimento e está no ar o boletim de notícias do programa A Propósito. Saudações a todas e todos aqueles que acompanham a AND. Está no ar o boletim de notícias do programa A Propósito, que trará para você hoje as notícias mais quentes do dia. Não esqueça de se inscrever, de curtir, compartilhar e deixar os seus comentários. Aliás, aproveite para apoiar a nossa tribuna popular, independente e democrática com o nosso Catarse. Todo apoio é bem-vindo para que a nossa tribuna se permaneça de pé no nosso compromisso de propagandear e noticiar as lutas do nosso povo e dos povos do mundo inteiro. Bom, no vídeo de hoje a gente vai estar tratando sobre o caso das joias que tem reverberado o nosso país inteiro nessas últimas semanas, das joias sauditas trazidas pelo governo Bolsonaro. Além disso, a gente vai estar tratando também sobre uma denúncia de extorsão feita, ao senhor Sérgio Moro e também sobre o caso do novo PAC que vai ser divulgado por Lula em abril e que foi aclamado por grandes empreiteiros. Bom, o primeiro caso diz respeito às joias sauditas, estimadas em mais de 16 milhões de reais, que foram trazidas para o Brasil de maneira irregular pelo governo do Bolsonaro e foram apreendidas pela Receita Federal no aeroporto de Guarulhos, quando a comitiva do então ex-ministro de Minas e Energia, o almirante Bento Albuquerque, estava desembarcando. Essas joias, elas foram o ajudante de ordens pessoal de Bolsonaro, o capacho de primeira ordem, tenente Mauro Cid, foi lá tentar capturar essas joias de novo e falhou, e ele mesmo assim afirmando que essas joias estavam sendo destinadas a Michele Bolsonaro. Aí também se descobriu que, na verdade, eram 3 pacotes de joias. Então, a segundo pacote, a defesa do Bolsonaro entregou pessoalmente nessa última semana, com um conjunto de armamentos também que estava em sua posse e que foram dadas de presente pela Arábia Saudita ao Estado brasileiro. E o terceiro pacote que foi encontrado numa fazenda do ex-piloto de corrida de Fórmula 1, Nelson Piquet, na sua fazenda em Brasília. Ou seja, isso só explicita, deixa claro aí a natureza, desse chefete da extrema-direita aqui no nosso país, que disse que veio aí para consertar o Brasil, que era bastião da moralidade, dos valores disso e daquilo outro, que era contra a corrupção, que era contra a bandidagem, a ladroagem, enfim, a roubalheira, e olha só o que ele está fazendo, e olha só o que ele fez durante todo o seu governo, Então, nada novo aí, na verdade, a única coisa nova é que ele foi intimado para depor, depois de tantos crimes cometidos, e vamos ver, o que vai sair dessa história. O próximo caso diz respeito ao juiz Sérgio Moro, que nesse último dia 27, o advogado Taclan Duran, que é réu na Lava Jato por ter lavado dinheiro para a Odebrecht, ele afirmou que foi vítima de extorsão por pessoas próximas ao Sérgio Moro. E esse mesmo príncipe da moralidade, o senhor senador Sérgio Moro, diz que não tem medo de investigação, ao mesmo tempo em que ele pede e implora para que esse caso não suba para o STF. Bom, segundo o Duran, ele falou que essa extorsão teria sido realizada quando o Sérgio Moro ainda era juiz federal, quando ainda estava ocorrendo o processo da Lava Jato, e ele afirmou que foi procurado em 2016 por um advogado vinculado, que era sócio, na verdade, da esposa de Sérgio Moro, que ofereceu para ele uma proposta de 5 milhões de dólares para que ele tivesse uma delação premiada e assim não fosse preso. Ele afirmou que pagou cerca de 613 mil dólares, se recusou a pagar o restante, mesmo assim foi preso, e perseguido por Dallagnol e preso por Sérgio Moro, E aí, bom, quanto a esses fatos,
Se forem verdade, na verdade, vão, né, comprovar, né, a natureza aí do Sérgio Moro, né, que serviu aí, cumpriu uma função do alto comando, né, uma tarefa reacionária aí nesses últimos anos. E, na verdade, se isso se comprovar, né, a gente não pode afirmar que é verdade ou não, porque isso tem que ser comprovado, mas se for comprovado, na verdade, deixa claro aí, né, que toda essa ambição, né, ambição pessoal de crescer, né, era juiz federal, se tornou ministro, depois se tornou agora senador, na verdade só demonstra aí que quer muito ganho pessoal, né? Então vamos ver aí o que vai sair dessa história, né, se esse caso for de fato comprovado ou não. E quanto ao novo PAC, né, que será anunciado pelo governo de Luiz Inácio em abril e que agradou as grandes empreiteiras, nos levanta toda a discussão que tem sido debatida amplamente, né, nessas últimas semanas sobre a escravidão na construção civil. Né, o presidente do Sindicato Nacional da Indústria da Construção Pesada e Infraestrutura, a Sinicom, o Cláudio Ribeiro, afirmou em entrevista ao Monopólio de Imprensa Estado de São Paulo que, abre aspas, estamos 6 anos sem nenhuma interlocução com o governo e quase nenhum investimento público. E ele também disse, né, que vejo com bons olhos que o governo está trazendo esse tema novamente para a pauta e que lance um programa que gere medidas para voltar a investir em infraestrutura. No entanto, junto com o PAC, se reacende o debate sobre, né, as condições subhumanas a que os operários da construção civil são submetidos. São abundantes os registros de trabalho escravo nas obras do PAC entre 2011 e 2013, que foram durante, inclusive, o governo do PT. Assim como foram também as grandes greves, as grandes manifestações operárias que ocorreram nesse período protestando contra justamente isso que estava acontecendo, né? No PAC, né, foram desvendados esquemas de aliciamento de operários por gatos, né, com promessas de bons salários e condições satisfatórias de trabalho, mas que na verdade eram o total oposto, né? Que na verdade esses operários eram arrastados para alojamentos insalubres, jornadas de trabalho extenuantes, regimes de barracão para endividar os operários e fazê-los trabalhar de graça, tinha espancamento, tortura, enfim, outras barbaridades. Mas também ocorreram muitas lutas, entre elas em março de 2011, que teve lá em Jirau, que os operários se insurgiram e incendiaram mais de 40 ônibus de uma grande empreiteira que estava realizando essas obras do PAC lá nessa cidade, né? E alojamentos e armazéns também foram sabotados pelos operários com uso de fogo, rebeliões aconteceram, sabotagens ocorreram no Mato Grosso do Sul, né? E em outros estados também, que envolveram também não só operários, mas enfim, toda a massa, né, que estava revoltada, né, com essa empreitada aí, que na verdade se mostrou uma empreitada contra o povo, né? E essas grandes empreiteiras beneficiadas pelo PAC por bilionários financiados pelo BNDES, que era controlado pelo governo da época, tentaram afogar em sangue essas rebeliões. Em Rondônia, a Força Nacional de Segurança impôs um verdadeiro estado de sítio em geral. Esses agentes fortemente armados controlavam a entrada e saída dos alojamentos e dos entornos das obras, garantiam um sistema de barracão imposto contra os trabalhadores. Dezenas de operários foram mortos ou desapareceram pela repressão e pelos tais acidentes de trabalho. Ou seja, o que a gente pode concluir desse novo PAC que está vindo aí? A mesma falácia, as mesmas coisas que aconteceram em 2011 e 2013. Vai reacender a luta operária, porque a gente sabe muito bem que quando está metido com grande empreiteira, os operários eles sempre saem prejudicados, seja pelo trabalho escravo, seja pelas condições subhumanas, seja pelas condições extenuantes de trabalho,
vê que essas obras, na verdade, são envolvidas com muito ganho de dinheiro em esquema de corrupção, né? Ou seja, vai retornar aquilo que aconteceu entre 2011 e 2013, vai acontecer exatamente a mesma coisa, né? E que as pessoas não vendem os olhos para isso que está acontecendo, né? Esse é o nosso boletim dessa quarta-feira. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam novamente de curtir, compartilhar, de comentar. E eu aguardo vocês amanhã para o nosso segundo boletim da semana. Até lá! Isso daí vai estar no YouTube, o bagulho é geral acessar e postar no Face, postar no Twitter, pra espalhar mesmo.